Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Eu gostaria, nesta noite, de continuar naquele texto que eu venho meditando há algum tempo, que está lá em Colossenses, capítulo 1. A partir do versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Vamos orar mais uma vez. Mais uma vez, Pai, nós agradecemos, louvamos e engrandecemos, Pai, o Seu nome, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda a adoração. E nós colocamos diante de Ti, Senhor, esta mensagem para que o Senhor esteja nos dirigindo conforme a direção, Pai, que é do Seu Espírito, para que nós não fiquemos confundidos, Pai, acerca da Sua palavra, porque nós não temos capacidade, Senhor, em nós, de discernir a Sua palavra, mas é o Senhor que por tamanha graça e misericórdia, que discerne através do Seu Espírito, que o Senhor venha nos orientar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, né, esse assunto, iniciando neste texto precioso de Colossenses 1, que fala sobre a preeminência e plenitude de Cristo. E eu ainda estou me deliciando com esse texto aqui, tenho aprendido um pouco, cada dia um pouquinho a mais, nesse caminhar de aprendizado diante de Deus, na palavra, de conhecimento na Escritura, que é bom. Mas a Escritura vem ensinando e apontando tudo que é da vontade do Pai, tudo que é da vontade de Deus está expresso aqui, na Escritura. E esse texto, não sendo diferente dos demais, ele vem apontando para a pessoa do Senhor Jesus, como centro,
como preeminente, como pleno, como detentor de toda a honra, de toda a glória, de toda a vontade de Deus. E Ele nos ensina que hoje, se nós estamos aqui, neste momento, nesta comunhão, isso somente é possível por causa da pessoa de Cristo. Porque todas as coisas subsistem por Ele. O que dizer então das coisas que foram criadas? Também só existem por Ele. Todas as coisas que nós vemos, até as coisas que a nós não é possível ver, foram criadas por Ele e para Ele. Tudo. E estas coisas que a gente vê ou que a gente não vê, elas só continuam a existir por causa de Cristo. Isto é plenitude e preeminência. Eu até anotei um pensamento aqui, nessas meditações. Se Jesus realmente tem, meu irmão, pensa aí, se Jesus realmente tem a preeminência, Ele deve estar acima de tudo e de todos. Correto? Se Jesus realmente tem a preeminência para você, se Jesus realmente detém a preeminência para você, então Ele vai estar acima de tudo e de todos. De qualquer coisa inanimável ou de qualquer ser. Ele vai estar acima, porque Ele é preeminente. Preeminência é isso, é estar acima. E se Jesus realmente tem a plenitude, se realmente Jesus tem a plenitude, Ele está todas as coisas, tudo e todos. Se Jesus realmente tem a plenitude, tudo e todos só existem em função dEle. E se para você, Jesus tem essa plenitude para você, você considera isto, que tudo só existe em função dEle, que continua a existir em função dEle. E isso, meu irmão, não pode ser invertido, isso não pode ser desconsiderado em momento algum. Sempre assim, porque a vontade de Deus, que a plenitude, e toda a plenitude nele habitasse. Eu já ouvi alguns discursos que diziam assim: se não fosse tal coisa, Jesus não teria nascido. Se não fosse um acontecimento, Deus não tinha como manifestar. Se não fosse Noé construir a arca, se não fosse Abraão sair da sua terra, se não fosse Moisés liderar o povo, se não fosse Esther, e a gente tem ouvido muito desse discurso, que é contrário a isso que a gente acabou de ler. Hoje nós tivemos aniversário, do início do protestantismo, da reforma, isso. Ó, a palavra estava me fugindo. Muito bom. Tivemos aniversário da reforma da igreja.
E muitos, né, também colocam dessa forma. Não que esses nomes não tenham a sua importância, mas se não fosse Lutero, se não fosse Calvino, mas é Cristo que é preeminente, é Cristo que tem a plenitude. Cristo, através destas vidas, se não fosse Cristo, se não fosse por Cristo, se não fosse pela palavra, a misericórdia na vida de Noé, que foi estendida a nós, então nós temos que ter esse cuidado de não inverter as coisas, né? E infelizmente nós estamos numa época muito de inversão de valores, de deturpação das palavras. Isso gera muita confusão no meio cristão. Então, uma vez eu até tinha comentado, né, aqui mesmo na igreja sobre isso. Por exemplo, acho que passou um pouco essa moda, mas a criança que era arteira, que aprontava alguma coisa, se chamava ela abençoado. E com isso deturpava-se a palavra abençoado, de forma que uma criança, né, vendo essa outra, ela não queria ser abençoada. Porque falava, a criança subia, quebrava tudo, né, aprontava, é um abençoado. Então, realmente trazendo inversão do que é a palavra, do que é o significado da palavra. E no meio cristão, nem se fala de outras aí, que nós temos visto muita deturpação em cima de palavras que nós temos aqui na Escritura, muitas palavras que delas tem testemunho da pessoa do Senhor Jesus. Quanta deturpação em cima da palavra amor, fé, família, casamento, muita inversão. Mas é Cristo, Senhor, Cristo que é pleno. E nesse texto aqui que a gente acabou de ler, eu gostaria de hoje, apesar de a gente já estar numa sequência, né, de mensagem acerca da preeminência e plenitude de Cristo, hoje eu gostaria de destacar um ponto mais voltado para o sacrifício. Para o sacrifício que diz aqui. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Nesse versículo 20, ele está dizendo, meu irmão, que a paz, que essa reconciliação é por meio do sangue da cruz. Aqui está dizendo. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Este sangue derramado na cruz do Senhor Jesus, ele traz reconciliação. Ele nos reconcilia com Deus. Mas não apenas nós. É muito forte, porque ele diz aqui, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Então, as coisas que estão nos céus também, que a gente não vê, os seres que estão nos céus, também consideram e olham para este sacrifício, este sangue derramado.
E é por ele que eles são reconciliados, porque eles têm conciliação com Deus. Tamanha a importância deste sacrifício, que é o Evangelho. O Evangelho, né, nós temos aqui na Escritura, Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 narrativas do Evangelho, que ele vem dizendo, né, faz ali uma inicial, e culmina com o sacrifício do Senhor Jesus. O ponto central do Evangelho, da mensagem do Evangelho, é o sacrifício do Senhor Jesus. É o sangue derramado na cruz. Esse é o ponto. Este é o centro. Aí é a plenitude dos tempos. Ali é sede para todos os tempos. Ali todos são abrangidos, tanto os que estão na terra, como os que estão nos céus, e em todos os tempos, antes e depois. Aí, em Efésios 2, ele confirma, né? No Efésios 2, no capítulo 15, ele vem confirmando esse texto. Isso é uma tônica na pregação do apóstolo Paulo, pregador do Evangelho, separado para pregar o Evangelho. 2,15 diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, aqui ele vem dizendo: da sua carne desfez, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. O próprio Senhor Jesus, eu acredito assim, a nossa tendência é levar as coisas assim bem cronologicamente, como se fosse linear. E a gente olha o sacrifício ocorrido e antes do sacrifício, e como se o sacrifício ficasse naquele período de 2017 anos, 2000 e uns quebradinhos, 2000 anos atrás. E a gente meio que, quando a gente olha, né, a gente pensa nesse sacrifício, a gente pensa que aquele sacrifício ficou ali, que foi estendido àquele momento, que ficou por ali. Mas esse sacrifício ele é muito mais abrangente. É muito mais abrangente do que aquele período. O negócio é muito mais importante do que a gente pensa. Tanto é que lá, eu vou ler um texto aqui, está em 1 Pedro, que fala desse sacrifício, do sangue derramado, que foi conhecido antes da fundação. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do 18. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Fixa aí. Não foi com prata ou ouro. A gente está vendo hoje o homem muito em função de prata ou ouro. A reforma protestante
teve uma questão sobre isso, né? Sobre as indulgências, não é isso? Sobre esse cobrar um pedaço, um terreno no céu, não é isso que acontecia? A igreja estava cobrando. E Martinho Lutero, ele se revoltou contra isso. E contra outras ações, que havia se corrompido ali. E isso era uma norma, era uma constante ali. E vendia-se mesmo um pedaço do céu. E ele se revoltou contra isso, né? Por isso veio essa questão do protestantismo. E aqui ele está dizendo, não foi com prata ou ouro, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue. Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então ele já foi conhecido, este sacrifício, esse sangue derramado, ele já era conhecido desde antes da fundação do mundo. Então ele já abrangeu ali antes, o tempo anterior. Foi manifestado há 2000 anos atrás, quando Jesus foi crucificado, a nós. Mas ele já era conhecido antes. Já era conhecido antes. Em Gálatas 4:4, ele fala que quando desse manifestar do derramamento desse sangue, o apóstolo Paulo diz ali que esse é a plenitude dos tempos. Diz assim, Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito do Filho clama, Abba, Pai. E é esse Espírito que Deus nos envia. Um Espírito que clama, Abba, Pai. Jesus, como Filho, ele clama, e ele envia esse Espírito que clama ao Pai. Nós somos perfeitos somente em Cristo. Cristo que vai nos apresentar perfeitos diante do Pai, não por qualidades nossas, mas porque Ele é perfeito. Ele nos reveste da perfeição que é dele, que é natural dele, não nossa. A nossa subsiste. A nossa subsiste por Ele. Qualquer coisa a nós é porque subsiste de Cristo. Preeminência, plenitude totalmente de Cristo. Ainda falando deste sacrifício, meu irmão, Jesus, quando esteve aqui em carne, ele disse com muita propriedade que foi por este momento que ele veio. Que momento que eu estou me referindo? O momento do sacrifício, o momento do derramar do sangue, do momento que seria consumado que todas as coisas, né, seriam
colocadas em Cristo. Que seria toda a plenitude ali, até fugiu a palavra, né? Mas convergidas, convertidas em Cristo. Mas eu vou falar aqui desse momento que Jesus ele se refere como sendo para este momento que ele veio. É bem interessante. O próprio Senhor Jesus aqui na narrativa, né? Ele vem dizendo isso. Está lá em João 12, capítulo 12, versículo 27. Ele diz assim que Jesus, quando chega perto da crucificação, né, perto das dores, ele diz assim: agora a minha alma está perturbada. É assim que Jesus está dizendo aí. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, passa de mim esta hora, mas para isto eu vim, para esta hora. Está aí, João 12, versículo 27. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu, Pai, salva-me desta hora? Mas para isto eu vim a esta hora. Então, da própria boca, né, do Senhor Jesus, ele dizendo para que hora específica ele veio. Aconteceu muita coisa ali na vida de Cristo. Ele fez muitos sinais, muitos prodígios, muitos milagres. Mas não foi para isso que ele veio. Ele veio para este momento. Se Jesus, né, se Cristo nasceu aqui neste mundo, em carne, igual nesse mesmo material que eu e você, foi para este momento que ele está dizendo aqui que ele veio. Para isto eu vim, para esta hora. Vamos seguir aí para você ver que momento que ele está se referindo. Pai, glorifica o teu nome. Ele diz, então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. De que momento que Jesus está falando? Da morte de cruz, da morte do sangue, na hora que o sangue seria derramado na cruz. Esse momento que vem a reconciliação, essa palavra que eu estou querendo lembrar. Que vem a reconciliação, pelo sangue da sua cruz, reconciliar todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. É por este sangue aí que nós somos reconciliados, meus irmãos. Não foi só aqueles que viviam na época lá. Não foi dado somente a eles esta reconciliação, este sacrifício, esta atração no corpo de Cristo. Todos foram incluídos no corpo. Independente se crê ou se não crê. Independente se era evangélico ou se era espírita, ou se era budista, ou se era muçulmano, ou se né? Todos foram atraídos no seu corpo. Ou se é ateu, todos foram atraídos. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, deu essa graça a todos, essa possibilidade, né, de ser feitos filhos de Deus. A obra já foi realizada para todos. Agora não cabe mais esforço ou obra de operação humana, nenhuma mais, para que haja essa reconciliação.
A obra já foi feita, para todos. Por isso todos foram atraídos. Tudo que era necessário enquanto sacrifício, anteriormente era oferecido de ano em ano, o sacrifício do cordeiro, dos animais. Mas eles não eram suficientes. Eles não eram plenos. Não eram sacrifícios plenos. Não atendia. Se fazia necessário sacrificar novamente. Mas o do Senhor Jesus, de Cristo, é um sacrifício pleno, porque Ele é pleno, porque nele habita a plenitude. É um sacrifício único, é um sacrifício vicário, mas é um sacrifício único, um sacrifício que inclui a todos nós. Não há necessidade mais de sacrifícios. E a gente vê, infelizmente, hoje, tantos aí sacrificando, fazendo correntes de libertação, correntes para a salvação, sacrifícios. Desprezam o sacrifício pleno de Cristo. Desprezando o sacrifício pleno de Cristo. Nós não temos entendido o que é plenitude. Eu tenho meditado muito nisso, porque eu não entendia, estou começando a entender. Estou começando Eu estava falando aqui como o nosso pensamento é meio linear acerca desse tempo, desse sacrifício do Senhor Jesus. Mas o alcance dele é geral. Eu até imaginei aqui uma situação, numa bacia d'água. Você imagina aí uma bacia d'água, você joga uma pedrinha no meio da bacia d'água. Ela não queria aquelas ondulações na água, aquelas ondinhas, né? Ela não preenche toda a bacia. O sacrifício se deu ali, há 2000 anos atrás, mas ela foi preenchido tudo. Todo o tempo foi preenchido. Ele foi para frente, na borda posterior, na borda anterior, na da direita, na da esquerda. Ele preencheu tudo, foi para cima, para baixo. Esse sacrifício ele preenche tudo e não há mais necessidades. Ele alcançou até aquele que não nasceu. Já pensou se fosse só naquele período, se a gente tivesse se a gente levasse esse conceito que a gente tem linear, que ali foi naquele tempo. Então, era necessário oferecer sacrifício novamente. Mas não é. Então, esse sacrifício, meu irmão, ele ecoa pela eternidade. Tanto para antes quanto para depois. Como Deus não está sujeito ao tempo, como eu já tenho dito aqui, esse sacrifício também não está. O sacrifício do Senhor Jesus, ele ecoou por todos os tempos. Nós não temos dado a devida importância a esse sacrifício. Não temos vivido por ele. Temos vivido pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, nossas vontades, das coisas aqui deste mundo. E temos, infelizmente, ficado intertido com essas coisas aí. E por isso, quem tem pregado coisas, a tal da não é teoria, não, é da prosperidade, doutrina da prosperidade aí, tem conquistado muitos adeptos. Porque tem pregado aí a realização dos seus sonhos de consumo. Todo mundo aqui deve ter algum sonho de consumo. E ele acha que o sacrifício do Senhor Jesus veio para atender um sonho de consumo.
Sendo que a palavra está dizendo que não é com coisas corruptíveis, como o prata ou ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Agora nós fomos resgatados, né? Não foi com prata e ouro para conseguir prata e ouro. Não fomos resgatados com prata e ouro, mas é para a gente ter prata e ouro. E a gente fica correndo atrás de prata e ouro? Não, prata e ouro não. Prata e ouro, a Bíblia fala que não, vamos atrás do dinheiro mesmo. Meus irmãos, o centro de tudo, da vontade de Deus, está na pessoa do Senhor Jesus. E é por Ele que nós devemos. E o centro do tempo, da plenitude das coisas, está no sacrifício dEle. Está no sacrifício do sangue derramado na cruz. É por esse sacrifício que a gente vai ser apresentado diante de Deus, inculpável. Ainda voltando sobre essa questão linear, né? Eu fico imaginando, fico pensando assim, nesse nosso caminhar, porque nós temos esse caminho que nos é dado. O caminho é o próprio Senhor Jesus, não é isso? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fala que é para a gente entrar pela porta estreita. Não fala? Porque a que conduz à perdição é larga, e o caminho é espaçoso. Mas o que conduz e que leva à vida, a porta é apertada, e o caminho é estreito. E o Senhor Jesus é o próprio caminho, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos entrada a este caminho pela graça que Deus nos concede, e a gente caminha por este caminho, por isso que esse caminho é vivo. É um novo e vivo caminho. O caminho é vivo, o caminho nos faz caminhar. A gente fica pensando que a gente entrando no caminho, a gente vai conquistando, tipo passos assim, né? Tipo degraus. E que neste caminho a gente tem que conquistar. Não, esse caminho vai nos levar. É Ele que nos leva. É esse caminho que nos vai apresentar diante do Pai. Se você for apresentado do lado direito, lá no julgamento final, é porque você estava no caminho. Se você se pegar do lado esquerdo, é porque você não estava no caminho. Se você, né, foi apresentado lá e você foi salvo, é porque você estava no caminho. Não tem como estar nesse caminho, meu irmão, e não ser salvo. Porque Jesus fala que de maneira nenhuma eu lançarei fora ninguém. Jesus não lança fora ninguém. Se caiu para o lado esquerdo lá é porque não estava no caminho. Com certeza. O que nos salva é esse caminho. Não tem como dizer: não, eu estava nesse caminho, tem lá, mas eu saí, eu não me cuidei. Não, isso aí já é doutrina humana, né, de comportamentos humanos aí, de religiões, denominações que querem, através de sublimidade de palavras, quer trazer você como servo, como seguidor da religião e não de Cristo. Então cria dogmas e doutrinas humanas para que você realize, para que você chegue lá. Conquistas, passo a passo. É assim. Você conseguiu isso aqui, você consegue aquilo lá, agora você vai chegando, você está chegando perto. Faça mais isso, faça mais aquilo. A graça não é para que a pessoa viva na desgraça. Permaneceremos no pecado? Então o que nós vamos dizer? Vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Também não está no caminho esse pensamento. Também não está. As
os sacrifícios, as ordenanças, não estão, assim como também como se diz assim, o escarnecer de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Quando a gente fala de graça, a gente não fala de desgraça, porque isso, você diz assim, não, então é de graça, então o quê? É de graça porque você não teria essa capacidade de se salvar. Se o salvo pudesse se salvar, ele seria o seu próprio Salvador. Não necessitaria de Cristo Jesus. Cristo não seria preeminente, Cristo não seria pleno. Ele seria parte aí, né? De um dogma, né, religioso, de regras que foram cumpridas. Mas Jesus, ele cumpriu toda a lei, tudo que era necessário para nos apresentar diante de Deus e para nos fazer ter comunhão com Deus. Ele rasgou o véu. Hoje nós não necessitamos mais de intermediadores, não existe mais mediadores entre nós e Deus e o Pai. Não existe mais. Nós temos acesso livre em Cristo Jesus. É importante que você saiba disso. Você não precisa mais pedir para um outro ser, um outro irmão, para te conduzir a Deus. Porque Cristo já rasgou aquele véu, meu irmão. Já não precisa mais de sacrifício. Está livre esse caminho. Nós precisamos crer nisso. Que nós temos acesso ao Pai em Cristo Jesus. E que através dele, nós podemos então ter comunhão, nós podemos andar e caminhar no caminho que Deus preparou, nas obras que Deus preparou para que nós andássemos. Essa é a diferença. E viver agora com ações de graça, porque nós já fomos alcançados, já fomos colocados nesse caminho. E agora nós vivemos como agradecidos. Como? Agindo como agradecidos. Então, as nossas obras agora são por agradecimento, pelo que nós já recebemos no sacrifício desse sangue derramado na cruz. E aquele que cruza o braço diante do irmão, né? Do irmão ali, em alguma coisa, ele está considerando o sacrifício de Cristo, ele está agindo como agradecido. Ele está com ações de graças. Isso é ações de graça? Ele é cruzar o braço. Mas se você trabalhar também para alcançar, isso é ações de graça? Não, você está querendo uma recompensa. Então, muitas vezes, é colocado duas coisas diante de nós, a gente não tem que escolher nenhuma das duas. Cuidado com... Hoje está uma polarização de coisas aí que vem sendo colocadas, que você tem que escolher entre duas, né? É isso daqui ou isso aqui? Ou é calvinismo ou arminianismo? Ou tudo já está definido, ou eu que vou definir. Não, nenhuma das duas, meu irmão. Ou é doutrina do determinismo, ou não. Ou você define pelo seu esforço. Nenhuma das duas. Vamos ter comunhão com Deus, com a Escritura, para a gente aprender um pouco mais. Não que a nossa sabedoria também é que nos conduz a uma salvação, a um aperfeiçoamento espiritual. Não. É Cristo sempre primeiro. É a sabedoria de Cristo que nos conduz. Ele é a cabeça. Eu devo me sujeitar a Ele, porque Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele não é a cabeça das denominações, não. As denominações têm os seus cabeças aí, têm os seus falsos pastores, mas o corpo de Cristo tem uma cabeça só. E existe só um corpo. Não existe vários corpos, não. Existem várias denominações, mas um só corpo. Uma só igreja. Uma só fé. Não existe várias fés. Fala assim, a sua fé não. É uma só fé. É a fé que vem de Cristo.
o qual Ele é autor e consumador. E é por essa fé que nós devemos caminhar, pela fé que vem do Filho. Amém?